Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos estar orando nesse momento para dar início ao culto dessa noite. Que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor com todo o teu coração, porque o Senhor requer isso de nós. Amém? Eu quero pedir ao presbítero Pedro que venha aqui e faça essa oração logo após o grupo de louvor estará louvando com o hino da harpa, com um hino. Após nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Paz para a amada igreja, amém? Senhor Deus, soberano Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos, Senhor, para te engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor possa, Senhor, com as tuas mãos santas, Pai, abençoar esta igreja, Senhor, e todos que te buscam, que te servem de todo o coração, com todo amor, Senhor. E que nós possamos, Senhor, estar na direção do teu Espírito Santo, do teu amor, meu Pai. E que possamos fazer a sua vontade, Senhor. E que entregamos nisso deste culto, abertura deste culto nas tuas mãos, meu Pai. Que maravilha o Senhor possa derramar sobre nós através do teu sangue, Senhor, que foi derramado na cruz, Senhor, sobre nossas vidas. Que nós possamos sempre reconhecer, Senhor, aquele preço que o Senhor pagou, Senhor, e o valor que tem uma alma para o Senhor, meu Deus e meu Pai. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O grupo de louvor estará louvando o Senhor. E você fica à vontade aí para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos, nós vamos entoar o nome do Senhor com um louvor bastante conhecido, de número 186. Os irmãos podem nos ajudar. Aleluia. Jesus, eu farei mil proezas.
me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Graças a Deus. Em breve o Senhor vai nos dar essa graça que é a coroa, né? Recebemos a nossa bênção em nome de Jesus. Pastor Luciano estará fazendo a leitura da palavra do Senhor. Logo após, o grupo estará louvando com mais 2 hinos da harpa. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não julguei, para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tivestes medidos, vão onde medir a vós. E porque reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem como os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dai-se-vos-á. Busquei e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-á. E qual dentre vós, o homem que pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, por sendo mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontrem. Acatelei-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colherão
uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina. Portanto, o ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amado e querido Deus, te glorificamos, te exaltamos, Pai querido, porque o Senhor é o Deus, Pai Todo-Poderoso, é o Deus, Pai maravilhoso, que tudo, Pai querido, faz por nós. É o Senhor que está aqui neste lugar. É o Teu Espírito Santo que faz o Teu operar, Pai, em todas as maneiras, através dos louvores, através da Tua palavra. E que nesta noite, Pai, queremos, Pai querido, que o Senhor, Pai, possa fazer o sobrenatural aqui neste lugar, Pai. Possa usar cada vaso, Pai querido, como já está usando. Possa usar, Pai querido, a cada Teu servo, Pai maravilhoso, em cada seu ministério, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a unção poderosa aqui neste lugar. O Teu poder, Pai querido, aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Equipe de louvor, louvando ao Senhor com mais 2 hinos da harpa. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E esse hino que nós iremos louvar agora, ele tem por título Caminho no Deserto. E eu não sei como você entrou aqui hoje, ou você que está em casa nos assistindo, talvez você esteja passando num deserto, talvez você esteja em um deserto. Mas nessa noite nós vamos louvar ao Senhor, o nosso Deus, esse Deus que pode fazer um milagre. E pode ser hoje para a sua vida, pode ser hoje para a minha vida, que o Senhor vai, em meio a toda essa luta, todo esse deserto, vai abrir um caminho, porque às vezes você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê saída, não tem saída. E você fala, meu Deus, e agora? O nosso Deus está aqui nessa noite. E enquanto nós o adoramos, enquanto nós o louvamos, Ele vai se movendo ao nosso favor. Então, igreja, vamos adorar, vamos louvar o nosso Deus nessa noite. Adore o Senhor.
Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Talvez você não conheça essa canção, mas ela é uma canção muito fácil. Você vai aprender ela rapidinho. O título dela é Vem Cantar Louvores. O salmista, no Salmo 34, ele nos mostra que nós precisamos louvar ao Senhor. Eu vou ler até o versículo 8. Diz assim a palavra: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão.
Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos ao seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Nós estamos aqui nessa noite, já foi dito, nós já cantamos que o Senhor é um Deus de milagres. Nós já entoamos ao Senhor e dizemos que Ele abre caminho no meio do deserto. Mas é importante que nós exultemos o Seu nome e cantemos o Seu nome, ainda que no deserto. É importante que, em meio às circunstâncias que nos afligem, em meio a todos os nossos temores, nós cantemos louvores ao Seu nome, porque Ele se agrada disso. Quero te convidar nessa noite a se colocar de pé, e nós iremos entoar ao Senhor com esse louvor. E nesse momento, diga ao Senhor aquilo que é o seu medo, aquilo que é o seu temor, aquilo que te aflige. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui nessa noite, que Ele está aqui pronto a te ouvir. Amém? Amém. Nessa oportunidade também nós queremos oportunizar os irmãos a ofertar na casa do Senhor. Como nosso pastor nos orienta, em um culto como esse, a maior oferta que você pode apresentar ao Senhor é a sua adoração e a adoração da sua família. Portanto, fique muito à vontade para ofertar assim como está proposto em seu coração. Aleluia. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Se você acredita nisso, dão glória ao Senhor nessa noite. Tudo que acontece é pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova está no fim. Vem
profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar, e você vai passar, e você Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, ainda em pé, abramos as Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus. Eu vou fazer uma leitura aqui vizinha da leitura efetuada pelo querido pastor Luciano. São Mateus capítulo 5, versículos 33 ao 37. Quantos irmãos encontram o texto? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Irmã Suzana, seu esposo, são sempre muito bem-vindos aqui. Nosso coração e nossas orações estão com vocês. E, meu querido irmão, sua família, Deus te abençoe em nome do Senhor. E aos demais que vieram nos prestigiar, adorando o Senhor conosco, nesta noite, são todos bem-vindos. A minha irmã que está ali perto da irmã Genilda, Deus abençoe ela e a jovem, em nome do Senhor. E assim o Senhor vai enviando pessoas para cultuar a Deus conosco aqui nessa casa de oração. Mando um abraço muito carinhoso também para a irmã Cileia, que nos acompanha lá em Belo Horizonte, ela, seu esposo Romário, e sempre Ronaldo. Desculpa aí, Cileia, errar o nome do seu marido, mas é o Ronaldo. Deus abençoe vocês e é uma alegria. Também o Gegeu e a esposa, eles são tios da Dayana e eles acompanham sempre o culto, né, irmão Deigson? E a gente fica feliz de saber que pessoas que ainda não servem ao Senhor, mas que encontram na página do Facebook da AD Central, no Instagram, AD Central 1981, e nos acompanham e encontram uma palavra da parte de Deus para a sua alma, para o seu coração. Outras igrejas também estão fazendo esse mesmo trabalho. Nós louvamos a Deus por todas as igrejas que estão fazendo.
E nós não vamos cometer o erro como nós cometemos. Nós falamos tanto que a televisão era do diabo, que ele tomou posse dela, e agora para a gente colocar um programa lá é uma fortuna. A internet, nós não vamos falar isso não, a internet nós vamos invadir lá e vamos colocando lá também. Em nome do Senhor, o diabo vai, põe uma bobagem, e a gente coloca o sangue de Jesus, coloca a cruz, coloca o Evangelho. Louvado seja Deus. Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé. E também nós não estamos disputando com o diabo, não. Ele é que está disputando conosco, porque a vitória já é nossa pelo poder do sangue de Jesus, né? Se tem alguém atrevido nessa história aí, é ele, de querer arrebanhar algum de nós, mas nós pertencemos a Jesus e temos a marca do sangue. Esta semana é uma semana festiva na Assembleia de Deus Central, porque será a Santa Ceia do Senhor. Então, na terça-feira, Santa Ceia para os obreiros e as esposas. Na quarta-feira, Santa Ceia para as irmãs. Amém, irmã Deus Edith? Glória a Deus, né? Na quarta-feira. Na quinta-feira, para os irmãos e os jovens. Então, eu quero pedir ao diácono irmão Fernando para dar bastante publicidade isso aí lá nos varões, porque nós temos sentido falta dos varões. Nós temos sentido falta de alguns irmãos na ceia. Com toda a oportunidade, tem uns irmãos que não têm se esforçado para vir, e isso é muito ruim para a sua vida espiritual. Precisa vir. Irmã Nelma, irmã Gessilda, irmã Isabel, irmã Milena, irmã Daniela está ali. Dê bastante publicidade a isso também lá no grupo das irmãs. E os jovens que estão aqui, nos ajudem aí, né? Os líderes não puderam vir esta noite, mas nós temos aqui a irmã Gabriela, a irmã Ludiana, a irmã Ludmila e outros jovens mais, que a Karen eu vi, está lá, né? Nos ajude aí a dar publicidade isso aí, para que mais jovens venham também, na quinta-feira, participar da ceia do Senhor. No domingo, às 14 horas, nós vamos ter uma reunião aqui com os obreiros da sede, os presbíteros que estão aí em cima, estão aqui no púlpito, os diáconos, evangelista, pastor, porque nós estamos assim, sem se falar, e de repente o pastor está fazendo aí alguma coisa que os irmãos não estão aprovando, e eu acho que eu estou fazendo certo, os irmãos podem achar que não está bom, e a gente precisa conversar, para um ajudar o outro, e a gente fazer aquilo que é certo para a honra e glória do nome do Senhor, né? Graças a Deus que o pastor e os obreiros da Assembleia de Deus Central, eles não medem força e nem liderança, eles se ajudam a fazer a obra de Deus, né? Então, os obreiros, domingo, 2 horas, nós não vamos chamar o das congregações não, os dirigentes vão reunir com os obreiros de lá, e nós vamos reunir com os daqui, para tratar dos nossos assuntos, conversar nossos assuntos e ver em que nós podemos melhorar no atendimento da igreja. Também amanhã tem uma bênção muito grande. Muito obrigado, irmã Nelma. Vai começar amanhã a oração às 8 horas da manhã. Esta oração, irmãos, ela não é um mérito do pastor Edmilson nem da irmã Nelma. Ela é uma oração histórica aqui dessa igreja. Graças a Deus por isso. É uma oração histórica dessa igreja. Então, todos os dias, de segunda a quinta, de 8 às 9 da manhã, a igreja vai estar aberta e vai ter aqui uma irmã para receber as demais irmãs para orar. Ah, pastor, eu sou irmão, eu sou jovem, eu posso ir? Pode. Devidamente paramentado, com a sua máscara, o álcool gel vai estar lá na porta, você vai se higienizar e não vai misturar, vai orar mais separado aí, mas nós precisamos de orar. A nossa igreja, ela se fortalece ou ela se enfraquece de acordo com o nível de oração. De oração. A igreja, ela não se fortalece com dízimo, ela não se fortalece com oferta, ela não se fortalece com festa, ela não se fortalece com pregador famoso, com cantor famoso. A igreja se fortalece com a oração e a Bíblia.
Onde tem oração e a Bíblia, tem uma igreja forte, e o nome do Senhor é glorificado. Pastor, mas e os recursos? Não precisa, não? Não. Se existe uma instituição na terra que não precisa de dinheiro, ela se chama igreja, porque Deus preparou os fiéis para a manutenção da sua obra. Nós não fazemos culto para angariar dinheiro, nós fazemos culto para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa luta. Tá. Foi me trazido aqui uma palavra. Nós vamos deixar a reunião com os obreiros para o outro domingo, dia 16, porque no próximo domingo é dia dos pais, e já tem uma programação. Obrigado, irmão Fernando. Irmão Fernando já está com a cabeça boa já. Está um rapazinho bem com a cabecinha boa. É dia dos pais. Aí o que vai acontecer? As irmãs vão fazer aquele almoço especial para os pais. E vai vir aqui a porção de pai para cá e vai ficar cochilando aqui. Tem pai que cochila de tarde. Não vai dar certo, não. Obrigado. Vamos deixar a reunião então para o outro domingo. Domingo é dia dos pais. Vai que a irmã Nelma se engraça lá de fazer um agrado para o nosso pastor, né? Então vai dar certo. Esses são os avisos. Os irmãos já acharam o texto? Eu estou falando aqui para dar tempo de vocês acharem. Quinta-feira, Santa Ceia para os homens e os jovens. E terminando a ceia, os varões que vão vir para a ceia, naturalmente, já fica para o ensaio, porque domingo o culto será na responsabilidade dos varões, alusivo ao dia dos pais. Mas o culto não será para os pais, o culto será para o Senhor Jesus, né? Então eu vou ler São Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33. Diz assim: outrossim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Podeis tomar vossos assentos, meus queridos irmãos, compartilhe aí, convide os amigos para curtir a nossa página no Facebook, siga a Decentral 1981 no Instagram, inscreva-se no nosso canal no YouTube, todos os nossos cultos estão lá no canal para você continuar sendo abençoado em nome de Jesus. Eu quero pregar nessa noite uma palavra que Deus colocou em meu coração com o seguinte título: a força para dizer não. A força para dizer não. A psicologia, ela tem trabalhado muito esta parte da sua ciência, especialmente com os pais e educadores, no que diz respeito à capacidade de dizer não e sustentar o seu não. A palavra não, ela está em nosso vocabulário e ela tem o seu valor. Ela tem o seu valor etimológico, ela tem o seu valor gramatical, mas ela também tem o seu valor moral nas relações humanas. Ela tem o seu valor moral. Quando a gente opta por dizer infinitamente sim, e sim, e sim, sempre, certamente nós vamos criar algum problema para a nossa vida. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos dizer não a quem a gente ama, dizer não
a quem a gente gosta muito, porque aquele não, ele significa sim, ele significa um bem, ele significa uma ajuda, que no momento pode não ser visível, mas a posteriori será de grande valia. Aqui o Senhor Jesus, na meada do seu sermão, aí pelo meio do Sermão do Monte, o pastor Luciano, ele já leu a parte conclusiva do sermão, que é Mateus capítulo 7, o sermão todo, se você quiser ler em casa, é São Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Os 3 capítulos é o Sermão do Monte. E nessa parte, o Senhor Jesus vinha colocando as coisas nos seus respectivos lugares, e ele dizia: vocês ouviram que falaram para os antigos dessa maneira, mas eu estou dizendo que não é daquela maneira, não, é assim, assim, assim. Quando chega na hora da sustentação da palavra, ele diz outro assim: vocês ouviram falar sobre os juramentos, mas eu digo para vocês não jurarem nem pelo céu, porque é onde está o trono de Deus. Não jurem pela terra, porque é o escabelo, é o estrado onde ele coloca os pés. Não jurem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e aí ele estava se referindo a ele mesmo, né? A cidade do grande rei. E seja, porém, o vosso falar sim. Quando você pode falar sim, esse sim é sim. Ou seja, o vosso falar não, e aí você fala não. Porque o que passar de sim e não tem uma terceira via. Não tem uma terceira via. É sim ou não. O que passa disso tem uma procedência, tem uma natureza, tem um nascedouro, tem uma gene, e é procedência maligna. E eu quero citar alguns exemplos nesta noite, de pessoas que falaram o seu não, no momento até que seria viável, agradável, rentável para os capitalistas, rentável dizer sim, mas pessoas que, medindo as consequências e medindo o momento em que estava vivendo, optaram por falar não. O primeiro não que eu quero mencionar nesta noite é o não da rainha Vasti. O não da rainha Vasti. Esther, capítulo 1, diz-nos assim a palavra do Senhor: sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata,
sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. Dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo o citado do rei, o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Biztá, Arbona, Bigta, Abragta, Zatar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. A partir do versículo de número 22, então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Essa parte da escritura, sobre a qual nós pregamos um pouco menos, porque pregamos mais sobre a personagem principal deste livro, que é a rainha Esther. Mas para Esther chegar ao trono, houve necessidade de vacância. E esta vacância se deu nesses termos. O rei Assuero fez uma festa de 6 meses e mandou chamar todo o poder, todas as autoridades da Média, da Pérsia. Ele reinava desde a Índia até a África. Era um reinado muito grande, geograficamente falando, muito forte, militarmente falando, e muito poderoso, economicamente falando. Muita riqueza. E nessa festa, os irmãos ouviram a leitura, que os vasos eram de ouro, mas nenhum era igual ao outro. Eram como se fabricassem esses vasos de maneira personalizada, não eram produzidos em série, eram diferentes uns dos outros. Ele mandou organizar o pátio com colunas de mármore, argolas de prata, e as tapeçarias eram azul celeste, branco e verde. Eu não sei se referiu às cores da bandeira daquele povo, mas eram essas as cores que se usou para a ornamentação. Quando terminou essa festa primeira, em que os seus convidados foram embora, diz a Bíblia que ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou chamar a rainha Vasti para exibi-la, para exibir a sua formosura, para ostentar a sua beleza. E ela disse: eu não vou entrar nisso, meu marido está bêbado, como é que eu vou numa festa que o meu marido está bêbado, para ele me exibir como um troféu para aquele tanto de gente? Eu não vou. E ela bancou esse não, e esse não teve a sua consequência. Diz a Bíblia
que ela, tendo recusado a vir, então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: ela não pecou somente contra o Senhor, mas ela pecou contra todo o reino. Então fica determinado da parte do rei que a rainha Vasti nunca mais se apresente diante do rei. Não quer dizer que ela foi condenada à forca. A Bíblia não fala em pena de morte. Ela permaneceu no harém, mas não era mais convidada à presença do rei, e perdeu o título de rainha e não foi reduzida à condição de concubina. Ela se tornou uma anomalia, uma coisa anormal no palácio, e ficou para lá. Tanto é que isto foi no 3º ano do seu reinado. Mas quando o rei já queria providenciar um outro casamento, diz a Bíblia que já tinham passado alguns tempos em que o seu coração se apaziguou. Ele lembrou de Vasti, lembrou do que ela havia feito, abriu um concurso público, e nesse concurso de beleza é que Esther se apresentou para tornar-se a rainha daquele reino. Mas o não da rainha Vasti continuou de pé. Eu não estou aqui elogiando uma mulher que se insurgiu contra o seu marido. Eu estou aqui elogiando uma mulher que teve força moral para saber o seu tempo, a sua hora, e que aquela hora merecia um não. Aquela hora o seu não tinha que prevalecer. Eu gostaria muito de aplicar essa palavra à nossa vida espiritual. Quantas vezes o nosso não é frágil, quantas vezes o nosso não é fraco. A gente fala: eu não vou fazer mais isso, Deus vai me ajudar. E nas primeiras oportunidades a gente perde essa força, ou a gente diz: eu podia fazer assim, mas alguém vai saber, e isso vai me complicar. Vasti sabia de todas as possíveis consequências, mas ela disse: eu não vou. O rei fez lá 6 meses de festa, eu me alegrei aqui com as mulheres dos poderosos do reino, fiz o que eu pude fazer. Agora ele, embriagado, quer me apresentar lá para aquele povo, e eu não vou me apresentar lá. E a Bíblia não diz que o rei mandou matar, mandou bater, mandou prender, mandou fazer nada. Destituiu Vasti da sua condição de rainha formal. Ela perdeu a formalidade de rainha representativa da sala do trono. E para isso foi eleita posteriormente Esther. Isso a gente sabe que tem a mão de Deus já abrindo um espaço para Esther chegar, para salvar o povo hebreu lá de uma outra situação lá na frente. A gente sabe que a mão de Deus estava trabalhando aí, mas no primeiro momento Vasti teve aquela firmeza: eu não vou entrar nisso não. Irmãos, nós precisamos de saber onde nos cabe. O crente precisa de saber onde lhe cabe. O crente precisa de saber onde ele pode entrar, qual tipo de amizade ele pode ter, qual tipo de relacionamento ele pode ter, qual tipo de sim ele pode falar. Nós não podemos viver a nossa vida como que manipulado pela mídia, manipulado pela pressão social, manipulado pela a pressão econômica, e que hoje, se é favorável, a gente está assim, e amanhã, se assim outro for favorável, a gente está de outro jeito. Não, senhor, nós somos um povo. Nós somos um povo, nós somos o povo de Deus, nós somos um povo de Deus. Se esse mundo tem uma cultura de pecado, nós somos uma contracultura, nós estamos na contramão do mundo. Se o mundo disser sim, na maioria das vezes, a gente tem que dizer não, porque nós somos do contra. Nós somos contra o pecado, nós somos contra o diabo, nós somos contra as astutas ciladas do inimigo das nossas almas, e para a gente ser contra, não pode ter adesão.
Para a gente ser contra, a gente não pode se misturar. Quem se mistura perde a credibilidade para ser contra. Nós somos contra o pecado e nós não os praticamos para poder continuar contra. Enquanto o pecado nos rodear, há de saber que os nossos pés estão firmados sobre uma rocha. Essa rocha se chama Jesus. E o nosso não, que nós dissemos para o mundo lá um dia, ele permanece reverberando, ele permanece como um eco, ele permanece dizendo: não, 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 eu pertenço a Jesus, eu pertenço a Jesus. E eu não pertenço a Jesus porque eu sou bom, eu não pertenço a Jesus porque eu sou bonito, eu não pertenço a Jesus porque eu sou carismático, eu pertenço a Jesus porque eu não valia nada, e Ele me comprou caro, Ele pagou o que eu não valia, para eu ser ovelha do seu pastoreio. Glórias ao Salvador. Vasti, ela falou o seu não e sustentou o seu não. Pastor, mas ela perdeu o trono, ela perdeu o posto de rainha, mas não perdeu sua dignidade. Quantas vezes, irmãos, a gente fala sim ou não, pelo que vai ganhar, pelo que vai perder. Não é pelo que vai ganhar, pelo que vai perder. É se Jesus está de acordo ou se Jesus está contra. O nosso parâmetro de julgamento são os ensinamentos de Jesus. Não é se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo. Aliás, muito cuidado agora nesse período eleitoral, hein? Muito cuidado. Eleitor que vende o voto vale menos do que o candidato que compra. Eleitor que vende o voto é pior do que o candidato que compra, embora os dois não valem quase nada. Se você deu sua palavra, cuidado. E também não dê sua palavra em nome da igreja, não. A igreja é de Jesus. Não dê sua palavra em nome da igreja, não. A igreja é de Jesus. Aqui é para a gente servir o Senhor. Então o não de Vasti, ela sustentou. Mas eu também quero falar sobre o não de um homem chamado Samá. Segundo Samuel, capítulo 23. Samá, ele era um dos valentes de Davi. Davi, ele foi fazendo o seu levantamento. O seu levantamento. Diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 8: assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 8, assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Versículo 9: e Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000. Isso aí totaliza 1.300.000 soldados. Esse era o exército que Davi formou ao longo dos seus 40 anos de reinado. Ele conseguiu formar esse contingente militar. Agora, em 2 Samuel, capítulo de número 23, está escrito algo muito interessante também. É que Davi, ele tinha um soldado chamado Samá. 2 Samuel 23, 11. Aliás, a partir do versículo 8 aí, irmão Esaú, 2 Samuel 23, 8, vai mostrar que daqueles 1.300.000, destacavam 37 pessoas.
Irmãos, ser soldado é uma coisa, ser bom é outra coisa, ser excelente é outra coisa. Ser comerciante é uma coisa, né, irmão Márcio? Ser excelente no comércio é outra coisa. Ser crente é uma coisa, ser crente com excelência é outra coisa. Daqueles 1.300.000, tinha 37 que destacavam. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Dino, esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí. Entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Haratita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Nem fala que é uma fazenda, obrigado, irmão Esaú. Nem fala que é uma fazenda, nem fala que é uma chácara, fala que é um pedaço de terra onde produzia lentilhas. Em uma versão fala ervilha, mas era a produção daquele pedaço de terra. E quando ele se viu coagido ali, ele falou: aqui não, esse pedaço de terra é meu, aqui ninguém vai entrar não, aqui eu vou lutar. É a hora da resolução, eu não vou sair, é o valor do não, eu não vou sair, eu vou lutar. E diz a Bíblia que Deus deu ele uma grande vitória, porque ele ficou em cima daquele pedaço de terra, e foi guerreando, e foi lutando, e foi lutando, e foi lutando, até Deus dar vitória para ele. Quem sabe, irmãos, esse pedaço de terra é a nossa família, que a gente precisa de lutar mais um pouquinho em favor da nossa família. E talvez não é arrumar o segundo emprego, talvez não é colocar seu carro para fazer Uber, talvez não é arrumar um bico para o final de semana, é lutar na oração, é lutar no jejum, é batalhar as batalhas de Deus. Às vezes a gente pensa: eu vou arrumar um bico para melhorar para minha família, eu vou arrumar um serviço final de semana para ganhar um dinheirinho, e ganha mesmo o dinheirinho, e graças a Deus por isso. Mas quando você vai olhar, aquele dinheirinho não valeu nada, você já traiu sua mulher já te traiu, seus filhos não te obedecem, a sua casa virou uma bagunça, porque você não lutou as lutas do Senhor, você lutou só com a força do braço. E quando você olha lá atrás, quando tinha menos recurso, tinha mais felicidade, tinha mais credibilidade, tinha mais honra na sua família. Então esse pedaço de terra pode ser a sua família, que você precisa defender mais o seu marido, defender mais a sua esposa, defender mais seus filhos. Quem sabe esse pedaço de terra é a sua empresa, é o seu negócio, é o seu trabalho autônomo que você faz, e que você está desanimando porque precisa de você investir mais inteligência nesse trabalho. Quem sabe esse pedaço de terra é a nossa igreja, é você, querido internauta, a sua igreja onde você reúne, que talvez você está olhando a igreja do vizinho e dizendo: quem dera que eu reunisse lá naquela igreja, aquela igreja é uma benção, aquela igreja é melhor do que a minha. Reúne lá um ano para você ver que é mais ou menos a mesma coisa. Aonde tem gente tem problema, mas aonde tem o Espírito de Deus tem vitória, aonde tem Jesus tem maravilha. Louvado seja Deus. Então talvez esse pedaço de terra é para você lutar mais as lutas espirituais, a luta da oração, a luta do jejum, a luta do quebrantamento. Você quer ver uma arma poderosa?
é a arma da humildade. Talvez você está lutando com a arma da grosseria, talvez você está lutando com a arma da aspereza, talvez você está lutando com a arma de ser rude, e Deus está te chamando para lutar com a arma da humildade, com a arma da conciliação, com a arma do perdão. O perdão é um míssil. O perdão é um míssil. Quando você detona o perdão, pode saber que Deus vai fazer uma obra. Quando você detona o perdão, o amor sobre alguém, pode saber que Deus vai fazer maravilha. Dela mana séria, Deus vai fazer maravilha quando a gente libera o perdão para algum ofensor. Samá era esse homem. E eu quero concluir falando de um outro homem que teve uma força para dizer não, e ele se chamava Nabote. 1 Reis, capítulo 21, diz a palavra do Senhor desta maneira. 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dei a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso teu espírito, e não comes pão? E ele disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Essa escritura é conhecida nossa como a vinha de Nabote. E qual que era o problema dele? É estar muito bem localizado. Ele era nada mais, nada menos do que vizinho do palácio. Imagine hoje, você tem um lote do lado do palácio do governo, do lado da prefeitura, um lugar muito bem avaliado, um lugar caro. E de vez em quando eu penso que Nabote ia cuidando de sua herança, e o rei Acabe olhava por ali, e um dia chamou ele, falou: Nabote, me vende isso aqui. Se você quiser, eu te pago a dinheiro. E se você não quiser dinheiro, eu te dou uma outra vinha melhor do que essa. Mas eu quero isso aqui para me fazer uma horta aqui. Eu falei: não posso. Isso aqui tem para mim um valor sentimental. Eu sei que o senhor tem dinheiro, mas eu tenho amor. Eu sei que o senhor pode pagar, mas o que eu sinto não tem preço. É essa decisão, irmãos, que nós precisamos, são esses valores que a gente tem que trazer para a mesa de negociação. Na hora de negociar, não é só olhar o dinheiro como um avarento que só pensa em recurso financeiro. Tem coisa que vale mais do que dinheiro. E Nabote não é que ele era sentimental, não é que ele era fraco, fraco era o rei. Ele era forte. Eu fui vendo: não, isso é herança do meu pai.
Isso aqui tem uma história, majestade. Isso aqui tem uma história, isso é herança de papai, herança de mamãe. Não vendo não, senhor. E bancou o seu não, e bancou a sua palavra, porque aquilo tinha um valor para ele. Quantas vezes, irmãos, o inimigo vem oferecendo para nós nesses termos: eu te dou dinheiro, se você sair daquela igreja, eu te dou uma coisa melhor, tal, e vai fazendo as propostas. Mas você precisa aprender a responder: não, eu não vou deixar a herança do meu pai, eu não vou deixar o lugar que Jesus me salvou, eu não vou deixar o lugar que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu não vou deixar o lugar onde eu fui batizado nas águas. Eu andava bêbado por aí, eu usava droga, eu vendia droga, eu me prostituía, eu tinha uma vida perversa. As pessoas me evitavam, eu era mal cheiroso, eu andava maltrapilho, ninguém se importava comigo. Um dia Jesus me salvou, hoje eu pertenço a Jesus. O inimigo pode oferecer o que quiser, porque ele quer oferecer agora. Agora que eu estou polido, agora que eu estou na vitrine, agora que eu sou um vaso, ele quer. Mas quando eu era uma pelota de barro, quando eu era somente uma porção de argila, que não tinha configuração, que andava rolando por aí como uma bola de terra, ele nunca se importou comigo, só soube me humilhar, só soube me jogar na vala. Quanto mais eu dormia na calçada, parece que mais os demônios se alegravam. Jesus demantonou, Jesus me tirou de lá, Jesus me quis, Jesus me amou, Jesus me restaurou, Jesus me deu vida. Oh glória! Jesus me deu vida. Agora toma na cara aí, Satanás, um não. Não para tudo que você oferecer, não para o jogo, não para a bebedeira, não para o tabagismo, não para a droga, não para a mentira, não para a calúnia, não para todas essas coisas, porque eu já dei o meu sim para Jesus. E o Senhor Jesus continua dizendo na sua palavra: se depois eu posso falar sim. Eu quero convidá-los a se colocar em pé, enquanto o irmão Guilherme prepara para louvar o Senhor. Você lembra do dia do seu batismo? O dia que o pastor te batizou? Eu vou parar um pouquinho para você pensar aí, para você lembrar. Você com a mãozinha assim, dentro de um tanque batismal, dentro de um rio, dentro de uma lagoa, dentro de uma piscina. O pastor falou: você está disposto a servir o Senhor? Sim. Você está disposto a obedecer a doutrina da igreja? Sim. Você está disposto a servir o Senhor com seus dons, com seus talentos, com seus dízimos, suas ofertas, ser fiel enquanto vida tiver? Sim. Você, meu amigo, que está afastado dos caminhos do Senhor, você lembra quando você falou sim? Você que está desviado da presença do Senhor, talvez você está num bar agora, talvez está sentado aí num lugar com o celular acompanhando o culto. Aquele seu sim ainda vale. Ei, glória! Aquele seu sim ainda vale. Se você correr para Jesus hoje e dizer: Jesus, o Senhor aceita aquele sim que eu falei lá dentro d'água, eu quero voltar agora. Jesus vai dizer: aquele sim está aqui gravado na palma da minha mão, aquele sim está aqui comigo. Venha, meu filho, venha, minha filha, venha depressa. Aleluia! Se até hoje você tem falado não para Deus, eu te convido a falar não para o inimigo e falar um sim para Jesus. Onde você estiver, no Brasil ou fora dele, aqui na nossa rua, aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo, onde você estiver, volte para Jesus. Volte para Jesus. Volte depressa. O tempo que você perdeu, você não recupera mais. Mas o tempo que tem pela frente, seja muito ou pouco,
Dá para você aproveitar ele todo na presença do Senhor. Aleluia. 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 Sua morte ali na cruz. Aqui entre nós tem alguém afastado dos caminhos carregando do a minha Senhor dor. e quer voltar para Jesus? Se Essa noite é expôs por oportuna. mim. Onde é que está alguém? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Se entregou em meu lugar. Se tem, volte para Jesus nesta noite. Me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Caiu em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, Senhor. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia. Eu confio nesse Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Só você que depende desse amor, vem comigo nessa noite. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar.
na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Oh, 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 olho pra você, oh, pra você. Teu amor me chama. Vou deixar na cruz. Tem um glória a Deus aí? Tem um aleluia aí? Tem uma salva de palmas para Jesus aí? Oh glória! Oh glória! Agora, ó Senhor, despeça o teu povo em paz. Dai-nos, Jesus, a cobertura do teu sangue, e que os desafios desta semana sejam oportunidades de vitória que redundem na honra e na glória do teu poderoso nome. Desperta as irmãs para virem para a oração às 8 horas da manhã, Senhor. Volta aquele entusiasmo anterior, aquele primeiro amor, aquela vontade de estar aqui pelas manhãs. Desperta as tuas servas para virem, Senhor. Obrigado pelas orações das 15 horas, pelas irmãs que oraram todos esses meses, esses dias às 3 horas da tarde em favor da igreja. Agora, quando volta as orações às 8 da manhã, desperta as tuas filhas, Senhor. Desperta os irmãos para a Santa Ceia. Quantas irmãs que não estão vindo, quantos irmãos que não estão vindo, quantos jovens que não estão vindo. Desperta eles, Senhor, para virem cear na tua presença, para virem se alegrar no banquete místico do teu corpo e do teu sangue. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Acrescenta em ti a nossa fé. Socorra os órfãos, socorra as viúvas, socorra os necessitados, os enfermos, internados, os presidiários que estão na solidão de uma cela, precisando de um consolo do Espírito Santo. Ajuda, Senhor, o teu povo, que nesta calamidade, que nesta pandemia, antes de o Senhor cessar essa praga, que as pessoas entendam que o dinheiro não resolveu, que o poder político e econômico não resolveu, que as potências mundiais se ajoelharam impotentes, sem saber o que fazer, e que essa reflexão leve-nos a pensar: há um Deus no céu que governa, há um Deus no céu que governa, há um Deus no céu que mata, há um Deus no céu que faz viver, há um Deus no céu que abate, e há um Deus no céu que levanta, e esse é o nosso Deus. Conceda-nos, Senhor, que aqueles irmãos que estão fracos na fé, que estão desanimados, que poderiam estar cultuando e não estão, Senhor, eu não te peço nenhuma medida de juízo sobre eles, mas peço ao Senhor um despertamento espiritual, um avivamento com quebrantamento, um avivamento com lágrimas, um avivamento com perdão, um avivamento com reconciliação, um avivamento que nasça na alma e venha frutificar na vida dos teus servos.
Pai Celestial, dispense sobre a tua igreja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu inexplicável amor, a comunhão do Espírito Santo, que seja sobre todos os que amam e aguardam a breve e maravilhosa volta do Senhor Jesus, e que todos digam: Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Eu dependo, Deus abençoe do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor que tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, vou pra você.